no Papo de Graça, todo dia, nós vamos falar de Mateus. Hoje, capítulo 1, do verso 1 ao verso 17. A genealogia de Jesus. E muita gente pergunta por que das genealogias. E eu quero começar hoje essa exposição amiga, meiga, suave, descomplexificada de Mateus, trazendo a palavra que faça aquecer o coração, que faça arder a nossa alma. É só isso que eu peço que o Senhor nos conceda nesse nosso tempo juntos, aqui, agora, com a graça de Deus. E eu peço que você abra no Evangelho de Mateus, ou ache no seu aparelho celular ou digital, e leia comigo na Bíblia. No Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 1, essa genealogia que você deve anotar tudo aqui, separe um caderninho, como um caderninho desse meu aqui com uma caneta, e faça as suas anotações. Eu falo sem nenhuma anotação, mas eu já fiz isso milhares de vezes. Mateus me habita. Nós somos amigos íntimos há muitos anos. É uma amizade de mais de 50 anos. Eu e Mateus. Então, minha intimidade com ele é muito grande. Eu tanto posso dar uma aula complexa sobre o livro, como falar para os meus netos, da maneira mais simples. E hoje aqui eu estou como quem fala para pessoas que não sabem quase nada. Se não é o seu caso, não fique orgulhoso, achando que você está para além disso, porque quem sabe você não está. Pode ser, eu conheço uma quantidade enorme de teólogos que sabem tudo sobre crítica textual, autor, não sei o quê, mas não conhecem o Evangelho neles. E o Evangelho só é conhecido quando ele é experimentado. Ele só é experimentado quando ele é praticado. E ele só produz o seu fruto quando ele é praticado em fé. Em fé. Sem fé, não adianta saber o Evangelho, porque é a fé que nos propulsiona no caminho da prática. É a prática que demonstra a verdade do Evangelho. Não há verdade do Evangelho a ser demonstrada academicamente. Só há verdade do Evangelho a ser demonstrada existencial e experiencialmente. Ou seja, a palavra tem que ser ouvida, eu tenho que ficar grávido dela, como Paulo diz em Romanos 10. E se você ouve a palavra que você está ouvindo, e no seu coração você crê nela, e com a sua boca você testemunha, você confessa que você crê, Paulo diz que a viagem inteira acontece entre a audição, o coração e a confissão. Eu ouço ou eu leio, eu introjeto, guardo do coração, me disponho à sua prática com fé, me ponho a praticar em fé. E a prática da palavra do Evangelho em fé produz o fruto que demonstra a sua veracidade. Essa é a única maneira de você saber que é verdade. E eu já estou velho demais para gastar meu tempo como um teólogo jovem querendo dar demonstrações de saberes que não transformam a mente nem o coração de ninguém. Então vamos ler. Está aqui
Livro da genealogia de Jesus Cristo. Devia ter uma vírgulazinha, Jesus, vírgula, o Cristo, porque Jesus Cristo não é nome e sobrenome. Cristo não é o segundo nome de Jesus, como eu sou Caio Fábio. Ele é Jesus, o Cristo. Filho de Davi, não direto, neto, bisneto, tataraneto, tem uma quantidade enorme de pessoas entre Davi e Jesus. Mas do ponto de vista bíblico, para o que importa em relação à profecia, aquilo que se prometeu a Davi e aos antepassados dele, de que dele viria um rei messiânico, que seria também o sumo sacerdote acima de todas as religiões e de todos os sacerdócios, um sacerdote maior do que Abraão, como patriarca de Israel, um sacerdote maior do que o judaísmo, maior do que o hebraísmo, maior do que o semitismo, maior do que tudo isso, um sumo sacerdote universal, que é o Cristo, que na plenitude dos tempos se manifestou em Jesus, que era da descendência das promessas de Abraão, Isaque, Jacó, e nessa sequência a Davi, e de Davi ao Cristo, com uma quantidade grande de pessoas entre eles. Uma quantidade até maior do que a genealogia aqui indica, porque ela fez uma escolha que mais tarde eu direi a vocês qual foi. Então, Jesus, o Cristo, filho de Davi, a ele vai e remete lá para trás. E aí pula anos e anos e anos, e de Davi ele vai para outra cabeça genealógica anterior, para essa história que importava aos judeus acima de tudo. Porque esse é um evangelho, acima de tudo, importante para os judeus do primeiro século e dali para frente, do segundo século. Por isso começa com uma genealogia que foca nessas figuras pivotais da experiência dos judeus, da história dos judeus, das informações estudadas pelos judeus naqueles dias e até os dias de hoje. Então, é uma introdução que diz, tem a ver com Davi, porque a promessa mais veemente do Messias foi dada a Davi, como também foi dada a Jacó. Mas a Davi foi veemente. A Abraão era uma ideia de que a partir dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Em Isaque não se menciona isso tanto, porque Isaque é um arquétipo dessa figura que é quase morta num altar, por entrega do pai Abraão ao amor de Deus, e ele é preservado na última hora. Mas Jacó, já a Jacó é dito que ele teria um filho, que é Judá, que carregaria esse sinal, carregaria esse bastão real, carregaria essa sinalização da qual viria posteriormente o Messias. Jacó já disse isso quando abençoou os filhos antes de morrer, especialmente a Judá, ele disse: o cetro não se apartará de Judá até que venha Siló, que significa o enviado, aquele que vai ser enviado. Até que o enviado chegue, o cetro vai estar na linhagem de Judá, que depois veio a ser a linhagem de Judá. Então prossegue e diz: e a Judá e aos seus irmãos. Mas Judá era a figura preponderante, por isso ele é puxado dos outros 12 irmãos e mencionado. E é mencionado sem que ele seja a pessoa mais legal desse grupo aqui dos filhos de Jacó. Eram 12. Mas ele está longe de ser o cara mais legal, o Judá. Ele só foi eleito pela graça, que é a favor imerecido, que não tem absolutamente nada a ver com mérito de nenhuma categoria estranha
A graça é absurda, a graça é patética aos nossos sentidos morais. A maioria de nós tem uma teologia latente de causa e efeito. A gente acha que o bom comportamento sempre gerará como efeito todas as bênçãos e o afastamento de todos os males da nossa vida. Nada podia estar mais enganado. No meu livro Enigma da Graça, sobre Jó, eu falo sobre essa teologia moral de causa e efeito, assim como eu falo aqui no Sem Barganhas com Deus, mas eu inicio no livro de Jó, dizendo que é a coisa mais presente na Terra. Provavelmente você seja um praticante da teologia moral de causa e efeito sem nem perceber. Todas as religiões da Terra praticam a teologia moral de causa e efeito. Qualquer uma delas. Todas são assim. Ou você, não se comportando bem, tem um karma ruim numa próxima encarnação, ou você vai passar e vai encarnar, portanto, reencarnar de uma maneira muito difícil, não de nada, mas é uma teologia moral de causa e efeito. Você tem a mesma coisa em qualquer outro grupo. No islamismo, não tem graça, embora haja confissão de misericórdia no texto do Alcorão, mas a aplicação da graça como favor imerecido, como acolhimento que Jesus fazia de tudo e todos aqueles que eram completamente abomináveis pelos praticantes da teologia moral de causa e efeito, que eram os religiosos judeus, e que mataram Jesus porque ele acolheu o pessoal que não vivia teologia nenhuma de moral de causa e efeito. Eram pecadores, prostitutas, gente do povo, gente que não queria saber de nada, mas que prestou atenção nele porque pela primeira vez viu algo humano, amoroso, terno, acolhedor, generoso, miraculoso e cheio de sabedoria e de poder da eternidade, habitando a vida dele, eternidade do seu extrato mais absoluto. Pois bem, mas dos filhos de... Aqui no verso primeiro ainda, os... Então dá um refresh que volta aí para todo mundo. Mas Judá, era que eu estava falando. Judá se prostituiu transando com a nora sem saber, porque tinha transgredido a lei em relação à nora dele, Tamar, que era casada com um dos filhos e morreu, e a lei mandava que um irmão, na sequência, suscitasse descendência ao irmão que tinha morrido fora da hora, anacronicamente. O fato é que Judá não deu a menor importância para a realidade de que Tamar não engravidava, o filho que ia lá só traçava ela, transava com ela, e na hora fazia o tal do coitus interruptus. Na hora da ejaculação ele se punha fora e ejaculava na terra. E, pois bem, e a mulher nunca engravidava, ela sabia que estava sendo enganada, ela reclamou, ela pediu que alguma coisa fosse feita porque ela queria dar à luz a descendência do marido dela, que ela não queria de modo algum que ele perdesse a sua raiz de continuidade histórica na terra, mas Judá não deu a mínima. Acabou que ela se fantasiou de prostituta. Judá foi a uma cidade próxima onde ela sabia que ele ia, ela se colocou numa esquina fundamental, ele passou e viu aquela mulher bonita, deslumbrante, de véu, interessantíssima, deliciosa, e quis possuí-la, pensando que ela era uma prostituta. Ela estava vestida, se oferecendo com uma atitude de prostituta. E aí ele falou: eu só não tenho dinheiro. E ela devia ser cara.
Aí ela falou, então me dá aqui alguns penhores. Aí pegou o anel dele de selar, pegou o cajado dele feito, característico, esculpido, com todos os traços dele, era um cetro valioso, importante, significativo, e pegou a capa dele, que era a coisa mais cara que a pessoa vestia para sair, era o melhor adorno. Então ela pegou coisas valiosas e falou, deixa isso aqui como penhor, quando você chegar em casa, você manda alguém com o dinheiro. Aí, quando ele voltou para casa e mandou alguém com o dinheiro para resgatar os penhores que estavam na mão da prostituta, ninguém achou mais a prostituta. Ninguém. E aí foram perguntando onde é que ela está, onde é que ela está, e ninguém sabia onde ela estava. E aí o que aconteceu? Ele voltou para casa e disse, olha, não achei a mulher. E Judá disse, meu Deus, eram coisas tão importantes, tão significativas para mim, eu perdi. Aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, vem a notícia dentro da tribo, dentro do clã de Jacó, na família de Judá, chega a informação que diz, olha, tua nora Tamar está grávida, e não é aqui do filho que tu designaste para possuí-la. Não é. Porque ele ejaculava fora, ela ficou grávida de outro alguém. Aí Judá mandou chamar Tamar para puni-la, quem sabe ela fosse apedrejada. A melhor e a mais branda punição seria expulsá-la para sempre do povo de Israel, para que ela peregrinasse pelos desertos até morrer ou até ser escravizada, usada, abusada, com uma morte rápida. Porque uma mulher assim não duraria muito tempo, entregue à satisfação dos homens e ao capricho dos que tinham poder. Então Judá estava com essa gana vingativa. Quando Tamar chegou com a barriguinha começando a crescer, ele fez todas as ameaças e ela disse, eu estou grávida sim, e eu estou grávida do dono desse anel. Eu estou grávida do dono deste cetro. Hoje eu não tenho nenhuma bengala minha aqui comigo. Deste cetro. E eu estou grávida do dono desta capa. Quem é o dono deste anel? Deste cetro e desta capa? Foi ele que dormiu comigo há tanto tempo atrás, na cidade tal, me pegou numa esquina e nós fomos para a cama e eu engravidei dele. E ele é o pai do meu filho. Ou seja, tu, que deverias ser o avô, és o pai do filho que tu me sonegaste, de acordo com a lei de Israel, que determina que seja assim, para que ninguém, nenhuma semente dos filhos de Abraão fique sem procriação, sem representação genealógica na família, e tu me privaste disso. Esse é o filho da prostituta, e que foi, se vestiu de prostituta, transou com o sogro como prostituta, usou o ardil de uma prostituta e devolveu a justiça e a verdade ao sogro, forçando a enxergar-se a si próprio. Que coisa intensa! Aí Judá e a seus irmãos, foi de Judá que Jesus veio. E a pergunta que se deveria fazer é, por que não de José? José era um cara fabuloso. Dos filhos de Jacó, ele era disparado o campeão ético, o campeão de piedade, o campeão de dons, o campeão de visões, de percepções. Tinha uma visão dilatada, enorme. Acabou se tornando governador no Egito, salvou o Egito de uma calamidade, de uma fome mundial.
por causa de todos os cuidados que ele tomou. Depois salvou a própria família que queria matá-lo, os seus irmãos, dentre os quais o próprio Judá. Salva todos eles, incluindo seu pai já velho, e acolhe-os. É por isso que Israel fica 430 anos no Egito. E gerações são desenvolvidas lá, aprendendo as ciências extraordinárias dos egípcios, as mágicas que eles aprenderam com os Benai Elohim, aprenderam com os anjos, aprenderam com os nefilins. Hoje em dia já se sabe que a esfinge está na frente da pirâmide maior que é atribuída a Quéops, mas de fato hoje em dia se sabe, pela nova arqueologia, que ela é muito mais antiga do que se atribuiu, 4.500 anos de idade. Ela é pré-diluviana, assim como a esfinge é pré-diluviana. Isso está provado, porque ela tem todas as evidências técnicas da erosão de água, de ter ficado embaixo d'água, de ter sido comida ali no meio do deserto do Saara, comida de água que cobriu a região inteira e soterrou quase tudo. Tanto é que durante muito tempo ela esteve a parecer só a cabeça. Pois bem, as evidências são grandes. E eu estava falando de José. Por que ao invés de Judá, não se escolheu a José? Se fosse uma teologia moral de causa e efeito, o candidato óbvio para fazer parte dessa genealogia que iria desembocar no Messias seria José, e não Judá. Aí diz aqui que Judá e dos seus irmãos, desse povo aí, se diz que Judá gerou de Tamar, que é essa menina que se vestiu de prostituta para poder ter um filho. E dá sequência à genealogia do marido. Gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão, sacerdote, irmão de Moisés. E a pergunta é, já que os dois eram irmãos, Arão e Moisés, por que que na genealogia se escolheu Arão e não Moisés? Podia ter sido Moisés. Moisés foi mais importante do que Arão, do ponto de vista histórico e em qualquer perspectiva espiritual. Era superior na grandeza das suas ações, consciência, missão, responsabilidades, mas não. Essa não é uma genealogia moral de causa e efeito. Foi escolhido Arão, que cometeu seus equívocos, que teve ciúmes de Moisés junto com a sua irmã Miriam, que fez o bezerro de ouro e disse, não, eu só mandei jogar em ouro aqui, saiu esse bezerro prontinho. E ainda cultuou o bezerro em nome de Yahvé, fazendo o povo se corromper enquanto Moisés subia e descia da montanha. Arão gerou Aminadab. Aminadab é Nasson a Salmão. É todo um pessoal que exatamente nem fede nem cheira. É um pessoal que passou na genealogia sem nada significativo. Aí Salmão gerou de uma prostituta no tempo que eles chegaram em Canaã. Moisés não entrou em Canaã com eles. Arão e Miriam já tinham também morrido. Aquela geração que não creu nas promessas de Deus no deserto, Deus os fez rodarem por 40 anos e foi dito, vocês vão peregrinar e vão morrer todos nesse deserto, porque vocês não creram na palavra e se insurgiram contra a demonstração de Deus em favor de vocês. Todos os dias vocês vão morrer sem entrar na promessa. Morreram. Foi Josué que levou a nova geração. Nessa nova geração tinha um filho de Arão chamado Salmão. E esse Salmão
se encantou por uma prostituta, que foi aquela que acolheu aos espias de Israel, quando eles estavam vendo se atacavam, como entravam em Jericó. E receberam todas as informações e foram acolhidos por essa prostituta que morava numa casa sobre a muralha, que era uma das muralhas mais antigas do mundo antigo. Quando eu comecei a Israel na década de 70, a informação era que aquela era a segunda muralha mais velha do mundo antigo, com 8.000 anos de idade. A primeira Jericó, a primeira muralha, os restos dela. A outra muralha antiga era de Zoan, no Egito. Hoje em dia, a muralha de Jericó, com 8.000 anos de idade, está novinha. O pessoal tem encontrado coisas de 15.000 anos, 20.000 anos, 30.000 anos. Ou seja, já tinha havido muita civilização humana que não está narrada na Bíblia, mas que a arqueologia descobre e desenterra todo dia, para o enriquecimento de quem gosta de aprender e de se enriquecer. Mas o fato é que quando eles entraram, os espias foram até Jericó, conseguiram se esconder na casa da prostituta Raabe. Raabe os acolheu e pediu uma coisa a eles. Disse: eu sei que vocês vão vencer, vão tomar a cidade. Quando vocês tomarem, lembrem de mim, da minha família, e me salvem. E aí ela botou um fio escarlate escorrendo pela muralha para sinalizar o lugar da casa dela. E quando eles rodaram a cidade por 7 dias tocando, no último dia eles rodaram 7 vezes e tocaram as trombetas fortemente e gritaram, e as muralhas da cidade de Jericó caíram pelo efeito físico, vibracional, que hoje em dia é corriqueiro, é fácil de entender do ponto de vista da própria ciência, que usa hoje esses elementos para um monte de coisas, e cada vez vai ser mais usado essa tecnologia que os judeus nem sabiam qual era, mas receberam a informação, não foi informação científica, e praticaram pela fé, embora fosse fenômeno científico puro, de física vibracional. E as muralhas vieram, e o milagre não foi as muralhas caírem, foi a parte de Raabe da muralha. Caiu tudo em volta, menos o muro de Raabe, que ficou em pé, e ela foi preservada, porque se a parte do muro dela tivesse caído, ela teria morrido junto com todo mundo. Por isso ela pôde ser resgatada. E ela casou com Boaz. E a prostituta casou com um judeu de estirpe. Salmão casou com Raabe. E Salmão e Raabe geraram um judeu de fina estirpe chamado Boaz. Este se uniu, casou com Ruth. Salmão, o pai dele, tinha casado com uma ex-prostituta de Jericó, que era cananeia, talvez com os traços físicos diferentes, provavelmente fosse até meio ruiva. Existem algumas discussões entre os literatos e acadêmicos há muitos anos, que supõem que por causa dessas heranças é que se explica a menção ao fato de que Davi era um homem ruivo e de boa aparência, bem diferente dos outros irmãos e dos outros filhos de Israel, porque eventualmente ele é herdeiro genealógico e do DNA bem forte dos cananeus, de Raabe, de Jericó, e depois de Ruth, a moabita, que gerou um filho de Boaz. Vocês vejam como essa sequência aqui: Salmão, filho de Arão, casa com a prostituta. A prostituta dá à luz a Boaz, que se tornou um homem próspero e um homem bom. E aí ele, que tinha suas esposas, tinha sua vida,
teve um filho com Ruth, numa situação completamente anômala. Ruth tinha sido casada e o seu marido morreu. E ela ficou viúva precoce. E a sogra dela, Noemi ou Noemi, como preferirem, disse a ela: você é muito jovem, eu vou ficar contigo, eu não vou te deixar. Eu vou casar contigo até a minha morte. Onde tu fores, eu irei. A tua vida é a minha vida, o teu Deus é o meu Deus, eu vou ficar contigo. E ela, a Ruth, disse isso à sogra: não adianta, nada vai me separar de ti, eu vou cultuar o teu Deus, eu vou andar contigo até a tua morte, e ninguém vai nos separar. Elas praticamente fizeram um acordo de casamento, de conjugalidade, a sogra e a nora. Mas a sogra, Noemi, queria que a sua nora, agora uma filha, Ruth, de Moabe, de um povo pagão, que não tinha nada a ver, que eram inimigos de Israel, que ela tivesse um filho, que desse sequência à genealogia hebraica da sua descendência. E aí diz para ela: olha, Ruth, vai até Boaz, ele é plantador de trigo, todos esses campos aqui na frente são dele, ele se tornou um homem rico, é da família. Vai lá e pede para colher. E à noite, na hora de dormir, deita entre as pernas dele. O texto bíblico que a gente encontra acerca dessa alusão, você vê a alusão dizendo assim: descobre-lhe os pés. Então, que ela teria descoberto os pés dele à noite e deitado bem perto dos pés nus dele. Isso é uma expressão hebraica antiga para designar levantou-lhe a roupa, para designar que ela deitou na coxa, para designar que a ação foi explicitamente uma declaração de desejo, de encontro e de coito sexual. E o Boaz não quis saber. Ela era uma mulher linda, bonita, estava ali, ele era um homem, dono de tudo, e era naquele tempo. Era outro mundo. Não dá para você olhar para essa genealogia com as nossas categorias morais, éticas, civilizatórias. Isso era outro planeta, outro tempo, outra hora, outros poderes. Se a gente não ler a Escritura sabendo o que a gente está lendo e, concernentemente, a que tempo se está falando, ninguém entende nada. E tem gente que para logo aqui, quando tem a menor explicação, já diz: isso é um pervertido que casou com uma prostituta e o filho dele aprendeu o caminho, casou com uma mulher que foi lá, descobriu a coxa dele e já caiu em cima. Ruth fez isso. E gerou dessa relação, ou dessas relações que começaram ali, gerou uma criança chamada Obed, que veio a ser o pai de Jessé. Jessé, o pai de Davi. Então você veja como é que Davi já nasce sob o signo de um monte de coisas que violam a teologia moral de causa e efeito. Isso já vem sendo violado diretamente. Judá com a nora Tamar. Aí você tem aqui a entrada de homens na história que não eram os melhores da geração. Aí você tem a Raabe, a prostituta. Você tem Ruth gerando um filho na escuridão da noite, sem pedir licença. Ela praticamente atacou e o cara disse: vem que tem. E nasceu Obed, e Obed gerou a Jessé, pai de Davi, pai do rei Davi. E o rei Davi, que tinha 8 esposas, uma delas uma verdadeira sábia linda, chamada Abigail, acerca de quem a Bíblia louva a sabedoria e a beleza. Diz que era mulher formosa e atraente, sábia, uma mulher cheia de sensatez. Mas não foi com ela que Davi gerou o filho
que haveria de sucedê-lo no trono que era dele. Não foi com ela, e nem com nenhuma outra daquelas mulheres, mas com a mulher que não lhe pertencia, com Batseba, que aqui é mencionada como a mulher de Urias. Jessé gerou o rei Davi gerou a Salomão, daquela que fora mulher do general Urias, ou seja, Batseba, mulher do adultério, da transgressão, do pecado. Mas é esse filho da transgressão, esse filho de uma linhagem que seria espúria, porque foi construída contra o sangue de um justo chamado Urias, baseada só em lascívia. Ele olhou, viu a mulher tomando banho nua no terraço, e do terraço dele ele via aquilo ali. Havia uma certa troca de provocações. E ele disse: eu quero aquela mulher, não tem mulher mais linda em Israel. Mandou buscá-la e ela foi. Se eu quero dormir contigo, e ela foi. E dormiram não só uma vez, nem duas. O marido estava fora no campo de batalha. Ela engravidou e mandou dizer: olha, eu estou grávida. Aí vem todo aquele ardil para matarem o marido dela, o que na realidade conseguem realizar por mãos de terceiros. Aí morre o primeiro filho, vem Salomão, outro filho de Davi com Betseba, e é esse Salomão que é o descendente de Davi, que é do trono. Aí Salomão gera Roboão, e Roboão é um cara que o que o pai fez para tentar unir o país, e o que o avô Davi tinha conseguido, e uniu a nação, e Salomão prosperou tanto que manteve todos os termos de Israel guardados, fortalecidos e em paz política. Mas quando esse filho chamado Roboão tomou o poder, ele começou a praticar todas as coisas esquisitas que Salomão tinha feito, mas que no final da vida delas se arrependeu e as abandonou. Roboão seguiu os piores caminhos do pai e provocou uma divisão. 10 reinos de Israel ficaram para o norte, 10 tribos, e 2 tribos ficaram para o sul, Judá e Benjamim. E as outras todas ficaram unidas à divisão, ao reino do norte de Israel. E o reino sul, com capital em Jerusalém, ficou com Roboão, e o resto foi divisão. Nunca mais se uniram. Nunca mais foram o mesmo povo. Roboão gerou a Abias, que não foi um cara legal. Abias gerou a Asa, que foi um indivíduo também cheio de ambivalências. Asa gerou a Josafá, que foi um homem bom e piedoso. Josafá gerou a Jorão, que também era ambíguo. Jorão gerou a Uzias, que tinha também claudicâncias incompreensíveis e de vez em quando fazia coisas completamente reprováveis. Uzias gerou a Jotão, que também foi um ente complexo, longe da simplicidade pura obediência da palavra. Jotão gerou a Acais, que foi um sujeito perigoso, cheio de idolatrias. E Acais, todavia, gerou a Ezequias, que, sendo filho de um grande idólatra, nasceu um homem piedoso, que se tornou um grande amigo do profeta Isaías. E foi Ezequias, um homem bom, que gerou o Hitler de Israel, chamado Manassés, a pior figura descrita na história de Israel. Do Velho Testamento é Manassés. Herodes o Grande, que não está no Velho Testamento, mas no Novo, era brincadeira perto de Manassés. Eu ousaria dizer que Calígula era peixe pequeno, que Nero era peixe pequeno, perto de Manassés. Manassés, vocês não têm ideia. É só quando você estuda não só a Bíblia, mas os textos
judeus paralelos, é que você vai entendendo a grandeza da perversão, da maldade de Manassés, que era um indivíduo que se consultava com tudo, que consultava não apenas os mortos, mas praticava aquelas tentativas de adivinhação com defuntos e corpos de mortos. Praticava todo tipo de magia negra. Praticava todas as forças das trevas. Era a elas que ele desejava associar-se sempre. Matou os seus filhos, os ofereceu num lugar que hoje é um dos mais lindos em volta de Jerusalém, que é o Vale de Inom, Geinom, mas que por causa dos sacrifícios malignos de Manassés, o lugar ficou estigmatizado e passou a ser um lugar de feitiçaria, de bruxarias, de maldições, uma história inteira, e ficou tão perverso o lugar que passou a ser um lugar onde se queimava o lixo da cidade. Tudo que era podre, o lixão, os restos, os vermes, a comida, era colocado ali, o fogo era usado. E o nome Geinom, com o passar do tempo, virou Geena, e que passou a ser, nessa abreviação, vinculado a inferno. Inferno era Geena, porque Geinom, o vale, queimava de dia e de noite o lixo, queimava o que não prestava, queimava o restolho da cidade, não parava de queimar, e era alimento para vermes e para o fogo. E Jesus, para ilustrar esse significado, usando também o contexto dessa história, que fica horrenda e macabra, de Manassés para frente até os dias dele, era o lugar mais nojento de Jerusalém, era um lugar desprezível. E é tão chocante ver como 2000 anos depois é provavelmente o campo mais bonito à volta de Jerusalém, e é onde os ricos constroem as suas casas, os artistas, os pintores, os especialistas em artes dramáticas, grandes cientistas, todo mundo tem casas ali em cima do Geinom, que é um dos lugares mais valorizados da cidade de Jerusalém, fora dos muros. Mas 2000 anos depois de Jesus é que ficou assim. Nessa época de Jesus era um inferno. Por isso, quando você lê o texto grego, onde Jesus menciona inferno, ele fala: serão enviados para o Geena, que é esse fogo ardente. O Geinom, Vale de Inom, virou simbolização desse lugar onde o lixo, o que não presta, é destruído, é acabado. É ali que ele é extinto, no inferno, no fogo do inferno, que não cessava nunca, que era guloso e engolia aos que fossem aquilo que ali fosse jogado. Jesus usa esse exemplo histórico e usa aquele lugar que virou arquetípico de tudo que era ruim em Israel e em Jerusalém. E o Vale de Inom, Geinom, foi abreviado para ser Geena, que acabou sendo a palavra hebraica contraída, assimilada nos evangelhos gregos para designar o inferno, Geena. Então, esse Manassés, que imolou todos os filhos, que praticou todos os males que se possa conceber. Você veja, Hitler matou milhões. E algumas pessoas vinculadas a ele se suicidaram, especialmente por causa das práticas sexuais dele. A sobrinha, por exemplo, em relação a quem ele usava de maneira pedófila desde que ela era criança e que levou para morar com ele, e que abusava dela de maneira tão horrorosa que eu não tenho nem coragem de contar os aspectos fetichistas das relações sexuais de Hitler com a sobrinha. Mas a menina ficou tão angustiada com o passar dos anos que se suicidou.
Aliás, todas as mulheres de Hitler morreram por suicídio. A angústia de viver ao lado daquele homem era insuportável. Manassés era uma figura assim, e que acabou num cativeiro, onde ele se arrependeu terrivelmente, de maneira incompreensível. A dor dele chegou até a Deus. E Deus perdoou o Hitler do Velho Testamento, teve compaixão de Manassés e o fez voltar à sua cidade, todo arrebentado, quebrantado, sem poder, mas exerceu para com ele a misericórdia de deixar que ele voltasse para morrer em casa. Manassés gerou a Amon, que é tudo, menos flor que se cheire. E Amon, veja só, Ezequias, um cara lindo, gerou um monstro. O monstro gerou um cara razoávelzinho, está ali, faz muitas coisas erradas, mas não é nenhum Manassés. E Amon gerou a Josias, que é piedade pura, misericórdia, compaixão, graça. Você veja como não tem uma relação de causa e efeito. Pais bons gerando filhos bons. Não, tem pais ótimos que geram filhos ruins. E tem filhos horrorosos que vão gerar netos para esses pais bons melhores do que jamais se imaginou que uma figura que tenha sido tão ruim como aquele pai poderia produzir. Como é que se iria profetizar? Manassés vai gerar um neto chamado Josias, que vai ser um homem piedosíssimo. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio em Babilônia. Eles foram, os filhos de Josias, foram para o cativeiro em Babilônia, aonde muita mudança aconteceu no pensamento de Israel, mudanças que vieram a transformar toda a concepção de Israel acerca de muitas coisas, inclusive sobre o mundo espiritual, mas não é a hora de falar a respeito disso. Aí o verso 12 diz o seguinte: depois do exílio em Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel, Zorobabel, é uma categoria de governo e sacerdócio. Salatiel no governo, Zorobabel no exercício do sacerdócio. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor a Sadoque, Sadoque a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou Eliezer, Eliezer a Matã, Matã a Jacó. Esses que eu mencionei na carreira são todos aqueles que vinham da genealogia de Davi, mas não eram reis com autoridade plena, porque desde que Israel voltou do cativeiro em Babilônia, eles nunca tiveram autodeterminação na terra. Ficaram sob o domínio de Seleucidas, Ptolomeus, nessa alternância. Depois os gregos, Alexandre o Grande foi, tomou a região inteira, e aí, antes disso, Alexandre tomou a região inteira, aí o reino foi dividido, o reino de Alexandre, e houve guerra entre Ptolomeu e Seleuco, e houve essa alternância até que os romanos chegaram, 60, 70 anos antes, e os romanos tomaram conta de tudo, de modo que quando a gente chega no verso 16, que diz, e Jacó, que era, no caso, filho de Matã, nessa sequência toda que vocês estão acompanhando depois do exílio em Babilônia, Jacó gerou a José, que é marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo, o ungido, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o desterro para a Babilônia são 14. E desde o desterro para a Babilônia até Cristo são 14. O problema é que não são 14. Na realidade, é em torno de 17, 18, às vezes mais, e não tem essa simetria. Na realidade, essa genealogia foi montada, embora ela siga a linha perfeita de quem gerou quem, às vezes ela pula, ela salta 2, 3 indivíduos
que não tiveram significação histórica suficiente para ilustrarem aquilo que eles estavam querendo dizer, então eles pularam para esses pontos, para esses seres que são colunatas históricas, pivôs de conhecimento maior. E aí dá para dividir em 3 grupos de 14 grandes significantes na genealogia. Isso é dito para afirmar para eles, olha, essa história tem sentido. Essa história faz sentido. Essa história é a história da graça de Deus com os homens. Essa é a história da graça de Deus com os homens. E ela poderia ser contada em todos os povos da terra, porque em todos os lugares da terra, como diz Malaquias no capítulo 1, olha só para você ver aí, ó. Só é virar algumas páginas, minha biblinha que está toda marcadinha aqui, machucadinha, você vira para cá e entra no capítulo 1, onde Deus diz no verso 11 de Malaquias, falando para esse povo arrogante de Israel, que achavam que eles eram a última cocada do pacote divino na terra, e Deus diz, que é isso? Vocês não sabem de nada, eu sou o Deus de todos os povos. Não sabem que desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações todas o meu nome. Quando você vai estudando história e antropologia universal, você vê como todos os povos da Terra carregam esse fator, essa realidade, essa porta, esse portal, esse ponto de contato com a transcendência absoluta. Eu vou falar muito disso quando eu iniciar aqui um programa chamado Área 51 do Evangelho, mas não é agora, daqui a mais um pouco. Então ele diz, desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso. Em onde tem gente queimando incenso na terra, podem ter certeza que mesmo que eles não conheçam o meu nome, é a mim que estão buscando e eu recebo. E eles trazem ofertas muito mais puras do que as de vocês, porque eles são ignorantes, mas são sinceros. Porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor, mas entre vocês, ele é objeto de profanação, de mentira e de escárnio. Vocês que dizem que conhecem o meu nome, são os mais distantes de mim na face da terra. Eu não vou falar muito tempo, eu vou parar por aqui. Amanhã eu vou continuar, eu tenho muito a falar nessa genealogia, eu nem comecei ainda. E eu vou fazer isso durante todo o Evangelho de Mateus. Quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Quem quiser aprender na sequência de carreirinho, ande comigo, venha todo dia, ou assista todo dia, todo dia, todo dia. Tá bom? Jesus, eu quero pedir que essa explicação simplíssima, rapidíssima, histórica, sobre a tua graça, sobre as tuas escolhas, sobre aqueles que tu acolheste e que exemplificam aqueles que tu acolhes, como a tua história não é feita de maneira óbvia, nem por pessoas óbvias, mas por gente completamente, frequentemente estranha. Tu usas em determinado momento para abrires uma porta e a vida segue. Obrigado por esses exemplos aqui. Obrigado porque não foi José, foi Judá. Obrigado por Tamar ter tido a coragem de seduzir o sogro e dar continuidade à descendência do seu marido falecido. Obrigado, Senhor,
por tudo que a gente vê acontecendo nessa sequência. Obrigado por Salmão, que gerou de Raabe, que não teve vergonha de amar a prostituta e de gerar filhos com ela. Obrigado porque Boaz não resistiu à oferta angustiada de Ruth, que queria parir, sem cujo nascimento não viria aquele que veio e que foi da descendência de Jessé, que gerou a Davi. Obrigado, porque na sua malignidade, no seu equívoco, no seu pecado, no seu erro, tu fizeste nascer algo bom. E de Batseba veio Salomão, que errou e pecou demais, mas que se arrependeu e morreu em paz. Obrigado, porque o que não precisava ser dividido se dividiu. Obrigado, porque ganhamos noção histórica de que tu operas por graça o tempo todo, por favor imerecido. Obrigado, porque tu não aplicas a lei do karma. Porque se tu aplicasses a lei do karma, essa genealogia não tinha ido a lugar nenhum. Ao contrário, a graça vence o karma, a graça vence o karma, a graça vence o azar, a graça vence a teologia moral de causa e efeito. A graça é maior do que o meu pecar, porque aonde abundou o pecado, essa genealogia nos demonstra que superabundou a graça. Muito obrigado, Jesus, por cada um desses, pelas esperanças que a gente aprende aqui, que como uma pessoa esquisita como o rei Asa pode gerar um homem tão lindo como o rei Josafá. Obrigado, Senhor, porque Josafá é Josafá, Uzias é Uzias, cada um responde por si mesmo, embora tenham o mesmo DNA. Obrigado, Senhor, porque conquanto Acais e Uzias tenham sido tão tortuosos, Ezequias foi tão extraordinário em fé, e te amou e te serviu e se aconselhou com Isaías. Obrigado porque desse Hitler do Velho Testamento, tu arrancaste um arrependimento inexplicável para a compreensão humana. Inexplicável. E o colocaste num lugar de misericórdia, de salvação e de perdão. Inexplicáveis e absurdos, porque a tua graça é absurda para os nossos conceitos morais. Obrigado, Senhor, por todos esses que entraram aqui, que fizeram parte dessa história. Sobretudo eu te agradeço por José, que casou com Maria, que é esse homem cheio de graça, que tendo certeza que o filho não era seu, teve a coragem de acolher e de silenciar e de não fazer um escândalo e de não entregar a menina de 14 anos para ser apedrejada. Ao contrário, a cobriu, a adotou com seu filho, ouviu a voz do anjo Gabriel num sonho. Não foi numa visão nem numa materialização, um sonho na subjetividade, na mais íntima introjeção, no inconsciente, e creu que aquele era o Filho de Deus e acolheu. Obrigado por esse homem extraordinário, por esse macho desconstruído, por esse ser maior do que todos os que o precederam, lindo, cheio de graça, tão maravilhoso quanto a Maria, tua serva, que tu escolheste para ficar grávida, esse homem que tu escolheste para cobrir com amor, proteção e cuidado a gravidez dela, ela
e ao filho que ela trouxe, e aos filhos que ambos tiveram, porque Jesus foi o filho primogênito de Maria, e não o unigênito de Maria. Muito obrigado pela simplicidade dessa palavra. E eu espero que ela esteja trazendo calor, lágrima, consolo, acolhimento, perdão, esperança e certeza de misericórdia, de futuro para a vida daqueles que já desistiram de si mesmos, que acham que estão apagados do livro da vida, do livro da história, do livro do futuro. Ninguém está apagado de nada. Enquanto tu és Deus, ninguém dirá a última palavra, ninguém apagará coisa alguma. Só tu tens o poder de apagar e de escrever. Ninguém escreve em teu nome, e ninguém apaga em teu nome. Tu és aquele que dás o nome que ninguém conhece, que nos chamas por um nome tão íntimo que meu pai e minha mãe não sabem qual é, nem minha mulher, nem meus filhos, nem eu mesmo sei ainda, mas ouvirei esse nome, que vai substituir meu próprio nome histórico, e eu me deleitarei, porque será um nome equivalente a quem eu sou, na tua presença, por tua graça. E assim será com cada um de nós. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.